martelo cada vez se ouvia mais, e um gemido muito triste do meu Salvador Jesus, deitado sobre o madeiro, estava sendo pregado como réu e assassino. Meu Jesus foi condenado. Suas mãos vertendo sangue e seus pés também furados, em seu rosto tão mimoso foi cuspido e insultado. A coroa de espinho lhe causou tanta aflição. Tudo isso ele sofreu pra nos dar a salvação. Entre um grande alvoroço que fazia multidão, muita gente ali chorava, vendo a crucificação. Meu Jesus ali penando, padecendo grande dor, sofreu tudo humildemente pra nos dar o seu amor. O seu corpo ensanguentado foi tirado ali da cruz, numa sepultura nova foi sepultado Jesus. Os discípulos ali choravam a falta do meu Senhor, mas logo veio a notícia que Jesus ressuscitou. Num gesto muito glorioso, meu Jesus foi para o céu, deixando sua promessa que muito breve há de voltar. Sempre orando e jejuando, nós devemos sempre estar esperando o momento que ele vai manifestar. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu me ajustar aqui. Gostaria de ver com os irmãos que estão já conosco. A nossa irmã Taina Vieira já entrou aqui, né? Deus abençoe, pastor Davi, todos os irmãos. A irmã Ivone Bezzi, Deus abençoe, pastor, todos os irmãos. Ministério Nascer do Sol de Canoas, irmã Marilene, irmã Gessi, Deus abençoe. Nossa irmã Ironita, Alidi, Viamão, Deus abençoe, minha irmã. Aqui dando também um Deus abençoe, que está conosco assistindo. Também, nosso irmão João Luiz, Deus abençoe, pastor Davi, todos os familiares. Irmão Paulo Rodrigues ali também, Deus abençoe. Gostaria de saber com os irmãos se o áudio está bom, para a gente dar início aqui da nossa programação de hoje. O áudio está bom. Nossa irmã Tainã Vieira, a irmã Érica Gaer Silva, boa noite.
irmão Juraci, família de Londrina. Deus abençoe, meu irmão Juraci, todos a sua família de Londrina. Se Deus quiser, a semana que vem, vou estar bem pertinho aí de Londrina. Semana que vem eu vou estar em Jataizinho, bem próximo dos irmãos aí. Então, Deus abençoe, né, a família do irmão Juraci nesta noite. Está conosco aqui conectado. Amém. Então, que Deus abençoe a todos os meus irmãos e irmãs que nesse momento estão em conexão conosco, né, aqui pelo YouTube. E eu creio que também, agora que também estamos entrando também agora, acabamos de entrar aqui também no Facebook. Então, Deus abençoe todos os irmãos aqui do YouTube, os irmãos aqui do Facebook. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de eu iniciar aqui, eu quero justificar a falta, né? A segunda passada, nós não tivemos o programa, estávamos prontos para ter o programa, e a maioria dos irmãos que nos assistem, nos acompanham, sabe que nós tivemos aqui um pequeno evento aqui de Páscoa, e a gente se desgastou um pouquinho, eu estava quase que sem voz, e de fato eu não tive condições de poder fazer aqui para os irmãos, eu também sem tempo de meditar e ler, e eu não gosto, e nunca quero ser um obreiro relaxado, né? Vir aqui e falar qualquer coisa, falar de qualquer maneira para os irmãos. Eu creio que estou falando para filhos e filhas de Deus, e realmente se necessita, né, de dedicação, leitura, meditação, oração, direção do Espírito Santo, poder vir aqui e servir um alimento decente, né, para os filhos e as filhas de Deus que vão estar aqui para se alimentar da palavra. Então, eu não achei justo vir aqui na segunda passada, cansado, despreparado, né, não ter colocado aqui todos os assuntos em ordem devido à nossa função do final de semana. Então, com a graça de Deus, né, a gente deixou para darmos a continuação no dia de hoje. Estamos aqui, então, para continuarmos aonde nós paramos na segunda retrasada. Então, deixa eu só dizer isso aqui para os irmãos também. Os irmãos que estão nos acompanhando, que estão, né, sempre conosco em conexão, e se alguém não assistiu o programa da semana retrasada, talvez não vai pegar bem o fio da meada do que nós vamos falar hoje, porque hoje é uma continuação do que nós falamos, então, no último programa que nós tivemos aqui, né? Então, se os irmãos quiserem depois, né, de assistirem aqui, aqueles que não assistiram, voltar lá e assistir o da semana retrasada, para os irmãos terem o assunto mais completo. Hoje estou falando alguns pontos da terceira vinda, importante, mas falamos a respeito de alguns acontecimentos da segunda vinda naquela ocasião, que faz um paralelo com a terceira vinda, para os irmãos compreenderem os eventos que acontecem lá. São eventos que acontecem, os eventos que acontecem aqui no período da segunda vinda, são eventos que também acontecem lá no período da terceira vinda. Então, quando a gente consegue enxergar bem os acontecimentos, né, os eventos da segunda vinda, a gente mais ou menos consegue também enxergar e captar os eventos da terceira vinda. Então, antes de nós começarmos aqui, como de costume, né, nós vamos orarmos a Deus e pedir que Deus nos dê a inspiração e a graça e me ajude aqui a conseguir expressar para os irmãos que Deus colocou no meu coração, segundo as Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, e também que Deus ajude os irmãos que estão em conexão, né, aqui no YouTube, Facebook, também compreenderem o que vai ser falado. Então, peço que vocês aí também inclinem os vossos rostos, enquanto nós chegamos na presença do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós estamos gratos nessa noite, por esse momento especial que o Senhor tem nos dado. Eu te peço, Senhor, que a sua presença aqui conosco nos ajude nesse momento, inspirando nossos corações, inspirando nosso entendimento,
inspirando a nossa vida, para que nós possamos, Senhor, expressarmos a sua palavra, conforme o Senhor tem nos dirigido, nos guiado, na inspiração, na meditação, durante a semana. Que o Espírito Santo aqui, que me ajude a falar a palavra, seja o mesmo Espírito Santo, do outro lado também abrindo o entendimento e fazendo com que os teus filhos compreendam também tudo aquilo que vai ser falado. E eu creio que se o Senhor nos abençoar, nós todos seremos abençoados nessa noite de uma forma muito especial. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma coisa que você não compreender bem, os irmãos podem ficarem à vontade para que fazer pergunta aqui no chat e naquilo que tiver no nosso alcance, nós queremos responder aqui para os irmãos, está bem assim? Então, nessa ocasião, eu quero ler 3 escrituras, irmãos, de suma importância, essas três escrituras. Talvez eu não vou conseguir falar tudo que eu desejo falar nessa noite, devido ao tempo, mas, assim, 3 escrituras que são 3 sequências, são 3 sequências desse período, né, que nós chamamos o período da terceira vinda. Então, as 3 escrituras que eu vou ler estão em Apocalipse. Uma é Apocalipse capítulo 7, a outra é Apocalipse capítulo 14 e a outra é Apocalipse capítulo 19. É o que está no nosso painelzinho aí, no título da mensagem, né? Apocalipse 7, 14 e 19. Então, vou dizer assim, é uma linha do tempo, né? São os acontecimentos que um vai acontecendo após o outro, né? Então, eu vou começar aqui o Apocalipse capítulo 7. Depois dessas coisas, eu vi 4 anjos de em pé nos 4 cantos da terra. Então, para iniciar aqui, já colocar, como são estudos, né? Então a gente coloca de uma forma bem didática. Apocalipse capítulo 7, quando inicia, já é bem claro, isso aqui já falei diversas vezes para os irmãos já ouviram bastante disso, mas sempre bom voltar e aqui repassar, para que fique gravado no entendimento das pessoas. Depois dessas coisas, eu vi, então, depois de que, o profeta é bem claro, né? Na mensagem do 7º selo, depois da tribulação. Então, fique para nós que estamos aqui estudando já há algum tempo, os irmãos estão me acompanhando, os irmãos que congregam juntamente comigo. Isso aqui já temos falado muitas vezes. Então, esse acontecimento aqui é logo após a tribulação, logo após o ministério de Moisés e Elias. Então, esse acontecimento aqui não tem nada a ver com as 2 testemunhas. Então, Moisés e Elias aqui nesse período já subiram ao céu. Então, aqui depois dessas coisas, depois que passa aquele período da tribulação, depois dessas coisas, vi 4 anjos de em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Né? Ventos são guerras, batalhas, né? Para que vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subindo do leste, né? Esse é o anjo do Senhor, tendo ele o selo do Deus vivo, né? Então, esse anjo, ele retém o selo do Deus vivo. E essa escritura aqui também é um paralelo com Ezequiel capítulo 9, né? São 2 coisas, a destruição está próxima, mas a destruição ela é detida por um tempo, porque o anjo selador tem que encontrar os que estão chorando e gemendo pelas abominações que acontecem na terra. Então, depois que aqueles que são encontrados gemendo e chorando pelas abominações, aquele verdadeiro judeu, né? Então, depois que eles são selados, então se libera-se para que os anjos da destruição venham e tragam o juízo. Então, aqui quando começa o capítulo 7, estamos já às portas do juízo. Então, o juízo já está pronto para cair. Mas quando está pronto para cair, aparece esse anjo aqui, né? Tendo o selo de Deus vivo. Então, ele dá uma ordem, né? E ele grita em alta voz aos 4 anjos, os quais haviam
concedidos ferir a terra e o mar. Então, esses anjos estão prontos para a guerra, são homens de guerras, né? Ele diz, não, dizendo, não firas a terra, nem o mar, nem árvore, até que tenhamos selado o servo do nosso Deus em suas testas. Então, acalma, espera aí, segure um pouquinho o juízo. Tem uma obra de graça a ser feita, uma obra de misericórdia a ser feita, aos 144 mil que estão ali gemendo, que não estão aceitando aquela imundícia que hoje acontece em Jerusalém, nessa Jerusalém de hoje, que a Bíblia considera ali como Egito e Sodoma, né? O estado que ela está hoje, né? Mas ali tem servos de Deus, estão gemendo, estão chorando, não estão aceitando essa condição. Então a graça e a misericórdia vem para eles, e esse anjo dá ordem, acalma só um pouquinho, segura as armas de destruição de vocês, como está em Ezequiel capítulo 9, né? A partir do versículo 4. Segura aí, que primeiro temos que selar aqui o servo do nosso Deus nas suas testas. Então, passa, ele sela, depois que eles são selados, então pronto, agora está liberado, agora pode começar a descer o juízo. Bom, quando fala aqui selado em suas testas, também eu creio que isso também já tá bem claro. Testa não significa testa, essa parte aqui, né? Entendimento, compreensão, né? A marca da besta, o selo de Deus, a testa no entendimento, né? Porque isso aqui também é uma profecia que Deus disse, eu não lembro qual dos profetas, se é o profeta Jeremias, que diz, né? Eu creio que é o profeta Jeremias que diz, Deus prometeu que chegaria o tempo que o Senhor escreveria as suas leis, falando para os judeus, não mais em tábuas de pedra, né? Como foi lá o primeiro pacto, primeiro testamento, né? Então não vai ser mais como lá no Velho Testamento, em tábuas de pedra, mas eu vou escrever no vosso entendimento, nos vossos coração. Né? Então o que eles têm recebido hoje é como lei, a Torá, que eles amam tanto, né? Eles beijam o rolo da Torá, um dia aquilo vai sair do rolo e aquilo vai ser selado nos coração deles, como para nós. Conhecemos a Bíblia há tantos anos, né? Temos aqui a Bíblia, a reverência, as pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91, temos a Bíblia na beira da cama, até que Deus nos enviou um profeta e levantou e tirou da história, tirou das escrituras e colocou em nós, né? Então as palavras do Senhor têm sido escritas também nas tábuas de nossos coração, e a razão pelo qual nós nos tornamos a quarta Bíblia, né? 2 Coríntios capítulo 3, vós sois cartas escritas, então tem um momento em que essas cartas estão sendo escritas. Quando Deus nos envia um profeta, levanta, tira do livro e coloca em pessoas, em seres humanos, né? Bom, essa aqui é a primeira parte. Então, a primeira parte é o anjo que tem o selo de Deus, né? O anjo que tem o selo de Deus, que retém o juízo, porque ainda tem uma obra de graça a ser feita, que é o selamento dos 144 mil. E depois, na sequência, isso aqui é uma sequência, né? Na sequência, nós temos Apocalipse capítulo 14, e versículo 1, que diz assim, e eu olhei, eis que o Cordeiro estava em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome de seu pai escrito nas suas testas. Então, quando chega aqui no capítulo 14, que eles estão com o Cordeiro, né, o Cordeiro é Cristo, eles estão em pé aqui sobre o Monte Sião, e aqui Monte Sião tem algumas questões, né? Se é o Monte Sião literal, ou Sião está representando ali Israel completo, né? Porque Deus também chama Israel de Sião, ou também Deus chama a morada eterna de Deus, a Jerusalém espiritual também de Sião. Mas enfim, eles estão ali no Monte Sião, e com eles 144 mil tendo o nome de seu pai escrito nas suas testas. Então, quando eles estão encontrando agora o Cordeiro, eles já receberam o selo, né? Então é impossível eles se encontrar com o Cordeiro, ou estar de em pé diante do Cordeiro, sem primeiro serem selados. Capítulo 14, então nós já temos eles aqui, já todos eles selados nas suas testas. Espero que isso fique bem claro para vocês. Apocalipse 7 é quando é retido o juízo de Deus,
para que eles sejam selados, e logo no capítulo 14 eles estão diante do Cordeiro, já selados, já está escrito o nome, aquele nome que eles rejeitaram, o nome do seu Deus, que é Senhor Jesus Cristo, agora já está na sua testa, no seu entendimento, já está escrito nas tábuas dos seus corações. Eles já estão dignos de estar na presença do Senhor. Bom, e a terceira escritura que eu tenho aqui é Apocalipse capítulo 19, né? Apocalipse capítulo 19 e o verso 11, tudo é uma sequência. São selados, estão na presença do Cordeiro, então agora pronto. Então agora não tem mais o que reter os ventos, né? Então agora o mundo está pronto para receber o juízo e entrar na grande batalha, que é a batalha do Armagedon. Quem lê as mensagens sabe que Apocalipse capítulo 19, versículo 11 é a batalha do Armagedon. Diz assim: e eu vi o céu aberto, eis um cavaleiro, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhece, senão ele mesmo. E ele estava vestido com vestes banhadas de sangue, e seu nome se chama-se a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no, sobre cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e limpo. A gente sabe que linhos finos, né, aponta sempre para a vestimenta da noiva de Jesus Cristo. No versículo 7, né, alegramo-nos e regozijamo-nos e demos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Então aqui eles vêm vestido da justiça dos santos para essa grande peleia. Como eu disse, para quem lê a mensagem, para quem conhece a mensagem, sabe que esse acontecimento aqui é a batalha do Armagedon, ou a batalha no Vale de Megido, ou no Vale de Josafá, ou também conhecemos como Terceiro Ai, ou como Terceira Guerra Mundial, como queira chamar. De qualquer forma que você chamar, vai estar correto. Bom, espero que a leitura aqui já foi aqui o suficiente para nós termos aqui o entendimento do que vai ser a nossa lição de hoje. Vou colocar aqui, meu reloginho vai não passar de 1 hora e não segurar vocês por muito tempo. Bom, nós falamos aqui então na semana retrasada, mostramos para os irmãos o padrão, a forma que Deus atuou para o processo da segunda vinda, que nós estamos dentro do processo da segunda vinda, né? E sabemos que o complemento da segunda vinda é quando nós sermos arrebatados e encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo nos ares, a trombeta final, né? No céu. Então, nós estamos dentro desse processo da segunda vinda, e uma das coisas que o Espírito Santo fez com que eu mostrasse aqui para os irmãos, que é a parte que eu só vou repassar rapidinho aqui, até para ficar bem claro, que é a parte importante para os irmãos entender esses acontecimentos aqui da terceira vinda. Os irmãos lembram que nós falamos sobre nos eventos da segunda vinda. Primeiro, ele vem de uma forma espiritual, ele emorfe de outra forma, não Jesus físico, aquele Jesus de Nazaré, né, mas ele vem emorfe de outra forma, né, como os irmãos costumam dizer, o rei teofania, Jesus teofânico, né, foi esse que veio. E esse Jesus teofania toma um corpo emprestado, o corpo de um profeta, como foi nos dias de Sodoma, tomou um corpo emprestado, não o seu próprio corpo, para manifestar o Filho do Homem. Eu creio que isso aqui ficou bem claro. O que era o Filho do Homem? Era Jesus em outra forma. Não era a forma, o corpo que era o Filho do Homem. O corpo era o mensageiro, o profeta, o que estava no profeta. Aquele era o Filho do Homem.
o Senhor Jesus Cristo, usando aquele corpo, se corporificando. O profeta diz na mensagem de alimento espiritual ao seu devido tempo. Ele diz assim, eu vejo aqui em Malaquias 4, claramente dizendo que o Senhor Jesus Cristo seria personificado em carne humana nos últimos dias. A gente compreende, né? Deus em morfe, em outra forma. E depois que ele vem, então, de uma forma espiritual, em morfe, em outra forma, a segunda parte, então, da sua vinda é quando nós subimos para encontrar com ele nos ares. Então, nós vamos se encontrar com aquele Jesus físico. É nesse período que o Espírito Santo sai da terra, se encarna naquele homem chamado Jesus. Então, nós vamos coroar ele como Rei dos Reis, né, e Senhor dos Senhores, né, nesse tempo que nós vamos fazer essa coroação, porque não se pode coroar um espírito. Então, não é mais o rei teofania, né? Tem que ser agora o Espírito Santo tem um homem, né? Um homem, para que então, ele seja glorificado através dos seus santos, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante ali, né? Para ele ser glorificado. Bom, então isso aqui é o processo da segunda vinda ali. Agora, nós entrando aqui no período da segunda vinda, né? Agora entrando aqui no período da terceira vinda. Nós temos algumas coisas que acontecem na terceira vinda que é importante aqui salientar para os irmãos, né? Como que Jesus aparece durante a terceira vinda? Quais formas que ele vai aparecendo até que ele venha no seu próprio corpo glorificado? Disso se trata esse tema essa noite, né? Qual é as formas que ele vem, né? Os períodos que ele aparece, as aparições que ele vai aparecendo, qual é as formas que ele toma, né? Antes de ele mesmo vir e colocar os seus pés sobre os Montes das Oliveiras. E eu quero chamar a atenção para os irmãos, um detalhezinho aqui, irmãos, que eu gostaria que, se você, né, prestasse atenção, porque assim, as Escrituras, a palavra de Deus, ela é exata, né? Os tipos não falham nunca, né? Você nunca viu o tipo falhar, não tem como o tipo falhar, o tipo é perfeito. Concernente à vida de José. Olha esse tipo aqui. Abraão, eu vou colocar assim, Abraão e Isaac, eles estão tipificando, o Abraão está tipificando a 7 eras da igreja, né? Ali o tipo do eleito, vou colocar assim, Abraão, o tipo do eleito de todas as eras. Esse eleito de todas as eras, que é Abraão, ele tem um mordomo, Eliezer, né? Claro que a gente sabe que Eliezer representa o 7º anjo, enfim, mas também todos os outros mensageiros estavam representados também em parte Eliezer, né? Porque todos eles também trouxeram uma parte desta noiva, né? Do corpo desta noiva, né? Cada um na sua era, tá? Então Abraão está representando as 7 eras da igreja, com um mordomo, representando os 7 mensageiros, trazendo cada um no seu tempo uma parte da noiva para cada era, né? Depois nós temos Isaac. Isaac também representa ali a era do arrebatamento, a era do casamento, né? A era, o período vou dizer assim, esse período da segunda vinda, né? O casamento, Isaac e Rebeca. Isaac também tem ali um mordomo, até na semana que vem a gente pode ver os versículos que mostram isso, mas quando chega em Jacó, a gente percebe que Jacó ele não chega a ter um mordomo, né? Não aparece um mordomo na casa de Jacó, né? Por quê? Porque quando chega em Jacó já está representando, já o período da tribulação, né? Porque quando chama a tribulação para os judeus, perseguição dos judeus, a Bíblia chama de a angústia de Jacó, né? Então, nesse tempo, não existe ali um mordomo, alguém tratando com eles, né? Alguém conversando com eles, ali está passando um tempo de angústia, tipo da angústia de Jacó, mas quando retorna em José outra vez, vocês veem que esse
esse mordomo aparece outra vez na casa de José. E quando ele dá uma saudação para os irmãos de José, como eu disse, eu teria que pegar a escritura aqui, né? Não quero citar errado, mas vocês vão ver que ele já sauda a saudação desse mordomo de José, já é uma saudação semelhante à de José, falando sobre o Senhor, né? Já não é uma saudação egípcia, vocês vão ver que o palavreado que ele fala é como se José estivesse falando através dele, né? Ele é o mordomo, ele é o moço de José. Então a gente vê que quando chega aqui no período de José, e José que está representando o período da terceira vinda, então a gente vê que José já aparece com esse mordomo outra vez, né? Esse homem aparece aqui na casa de José. E aí aqui tem um ponto bem interessante. José então começa a tratar com seus irmãos, tem o período de fome, que eles vão ali, e eles são interpretados mal, como se eles fossem espião, e eles são presos ali, um fica preso, alguma coisa acontece, aquilo tudo representa a tribulação, eles estão sendo tribulados, né? O governador desconfia deles, entre aspas, né? E eles têm que voltar lá, pedir misericórdia para que Jacó libere o Benjamim, para que eles possam voltar lá, enfim. Quando eles voltam com o Benjamim, eles têm ali, quando chega o Benjamim e a alma de José, então, né, fica assim, como é que eu vou dizer, a alma dele se amolece, né, quando ele vê o pequeno Benjamim ali, que representa os 144 mil, né, esse irmão mais novo, que lá no caso era irmão da parte pai e de mãe, né, que não estava junto com aqueles que o venderam, né, para o Egito, né, então aquele pequeno 144 mil não são aqueles que disseram crucifique Jesus e solte Barrabás. Então a alma de José se inflamou por Benjamim. Então é nessa hora que José faz um banquete e ali todos os seus irmãos participam do banquete. O que está representando? Está representando que todo Israel vai ter oportunidade, todas as tribos de Israel como nação terão a oportunidade também como nação. Eles como nação também, eles vão ter a oportunidade de receber a Jesus, eles vão evangelizar o mundo a partir da nação de Israel, que o rei e a rainha vão governar. Mas na mesa sentado Benjamim, os irmãos dele percebiam que a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a porção de seus irmãos. Eu vou usar a expressão assim, né? Se no caso na frente de cada um era colocado, vou dizer, o pãozinho d'água aqui, o pãozinho d'água para cada um. No prato de Benjamim tinha 5 pãozinhos d'água, 5 representando a graça, né? Isso está apontando a graça e a compaixão, a misericórdia que Deus demonstrará para com eles, né? E o Espírito Santo é o Espírito de graça. Tanto que a dispensação que a gente vive hoje, podemos chamar de dispensação da igreja, dispensação da graça ou dispensação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de graça. Né? O Espírito Santo é o Espírito de graça, né? Como eles clamam ali, a Bíblia diz, né? O Senhor vai derramar Espírito de graça, né? Ali em Zacarias capítulo 12, né? Após o pranto, o choro, né? Então eles receberão ali o Espírito de graça, a porção dobrada, 5 vezes, outros recebiam 1, Benjamim recebia porção dobrada. Então, quando nós chegamos aqui em Gênesis 43, a partir do versículo 15, que os irmãos queiram ler, né, os irmãos que depois quiserem anotar e ler, vocês vão ver que ali eles tiveram esse banquete, José come com eles, dá a porção dobrada a Benjamim, mas ainda José não deu a se conhecer. Eles não sabem que aquele José é o seu irmão. E ele começa a falar com os seus irmãos ali nesse período, através de um intérprete, de um mordomo, alguém estava falando ali um outro idioma. E a gente observa que quando chega lá no finalzinho das eras da igreja, o profeta chama a atenção, ele diz, olha, eu quero salientar aqui, na mensagem da revelação de Jesus Cristo, assim como José, teve um mordomo, um intérprete, tal e tal, falando não na sua própria língua, não no hebraico, embora ele conhecesse o hebraico, né, o profeta larga assim essa pepita, né, mostrando que alguma coisa do gênero aconteceria também, né,
né? Um intérprete falando ali com eles através de um intérprete, e nesse período que ele está falando através de um intérprete, é o período que está se cumprindo o Apocalipse capítulo 7, versículo 1, que foi a primeira escritura que eu li, né? É nesse período que esse anjo vestido de linho, então se ele está vestido de linho, é porque é um membro da noiva, né? Porque o linho é a justiça dos santos, são vestimentas da noiva, como nós vemos em Apocalipse 19:7, né? A esposa já se afrontou, ela está vestida de linho, linho é a justiça dos santos, né? Então a gente vê que essas coisas vão ficando claro. Então esse anjo que tinha o selo de Deus, né? Que tinha o Espírito Santo para dar para os 144 mil, né? Esse anjo que tinha o Espírito Santo para os 144 mil, vestido de linho, ele está trazendo esse espírito de graça e de misericórdia no período em que José ainda não se identificou para com seus irmãos, mas num período que ainda José está falando através de alguém, né? Esse mordomo da casa de José, né? Esse homem que fala por José, e quando os irmãos veem esse homem falando lá, né? No próximo programa a gente pode ler, nós vamos ver a maneira que ele se expressa, né? É como se fosse José falando, uma linguagem bem hebraica, né? Uma linguagem dos hebreus, né? Você vê que não é uma linguagem de egípcio, embora ele está ali falando uma linguagem gentia, o idioma gentil, né? Mas ali interpretando, né, a linguagem de José para os irmãos de José. Então, Gênesis capítulo 43, versículo 15, essa primeira ceia aqui, essa primeira ceia está representando esta porção dobrada de Benjamim, é um paralelo perfeito com Apocalipse capítulo 7, versículo 1. É o selamento daqueles 144 mil judeus, né, nesse período que eles vão receber o Espírito Santo. E a graça também, nesse período, já está também se estendendo a todos os judeus, porque aqui não foi só Benjamim que recebe, aqui todos os irmãos de José também recebem a sua porção, né? Então tem muitos judeus que vão ser salvos, que não fazem parte de 144 mil. 144 mil é aquele grupo especial, os eunucos, onde Cordeiro Vale, eles estão juntos, mas isso não é sinal que os demais, todos os judeus vão ser eliminados e mortos, não. Vai ter muitos judeus que vai ser salvo. Bom, então eu creio que aqui ficou claro para vocês. Nesse período, Gênesis 43 e 15, o período que recebe a porção dobrada, é o período que está se cumprindo no Apocalipse 7, versículo 1, o selamento dos 144 mil. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 45, é o período em que ele se dá a se conhecer aos seus irmãos, sai todo mundo. Cheguei com ele, agora me deixe só. Então agora ele vai a se dar a conhecer, aquele choro, aquele lamento, né? Primeiro como diz em Zacarias capítulo 12, primeiro é derramado um espírito de súplica e graça, né? E depois, então, o Senhor vem e se identifica com eles, né? Eu sou José, vosso irmão. Não se preocupe de vocês estarem assim, né? Tudo isso foi um propósito, tinha que ser assim, eu tinha que salvar o mundo, vocês não se preocupem. Então, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 45, ele se dando a conhecer-se aos seus irmãos, isso está apontando para Apocalipse capítulo 14 e versículo 1, que foi a segunda escritura que eu li. Naqueles dias, como é que está escrito aqui? E eu olhei, vamos voltar aqui de novo. E eu olhei, eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome de seu pai nas suas testas. Vê que é uma sequência perfeita. Eles recebem esse sinal aonde? Capítulo 7, capítulo 14, né? 7 depois, 7, né? Aparece eles aqui de novo, mas agora já selado, e já estão diante do Cordeiro, já estão selados. Então aqui, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, é um paralelo perfeito de Gênesis capítulo 45. Agora que é José pedindo que todos saiam da sala, que deixe ele só, e agora ele vem aqui e dar-se conhecer aos seus irmãos. Eu sou o vosso irmão José. Né? Há um choro tão grande
que o faraó ouve lá da sua casa o choro de José, exatamente cumprindo, né, Zacarias capítulo 12, né, aquele espírito de súplica, que olharão para mim como quem chora por um primogênito, e dirão onde é que tu conseguisse essas feridas, eles diriam na casa dos meus amigos. Ali é o acerto de contas, né? Mas não é aquele acerto de contas assim, viu, vocês fizeram, agora eu vou matar vocês, né? Com alguns desejos que aconteça assim, mas é aquele espírito de súplica, de acerto, assim, não se preocupem, tinha que ser assim. Se vocês não me rejeitassem, né, se a rejeição de vocês não viesse, não teria sido essa bênção para o mundo não teria me conhecido como Senhor e Salvador, não teria tirado um povo para o meu nome, né, não teria súditos no reino milenal, né, me servindo, se não fosse essa questão de vocês terem me rejeitado. Então tudo está dentro do plano, não se preocupe, os pais de vocês fizeram isso para um propósito, vai ser um acerto de conta, vai ser súplica, né, eles vão chorar, eles vão lamentar pelo que eles fizeram, mas o Senhor, como diz o profeta, na mensagem de revelação de Jesus Cristo, vai demonstrar compaixão e graça para com eles, né? É isso que nós temos as Escrituras. Eu creio que até aqui os irmãos compreenderam. Se não compreenderam, pode escrever aqui, pastor, não entendi essa parte, que a gente vai ter o prazer aqui de poder ser mais claro com os irmãos. Bom, como ninguém falou nada aqui, então senão estão todos compreendendo, né? Tá bom assim, o chat está aqui aberto. Se tiver qualquer pergunta, nós já podemos aproveitar aqui e já responder. Mas, como não há perguntas, certamente os irmãos estão compreendendo. Então, seguir um pouquinho mais à frente. Então, a Apocalipse... Aqui a irmã Ceice acabou de fazer a pergunta aqui. Deus abençoe, irmã Ceice. Ela pergunta assim, boa noite com Jesus para todos. Pastor, então o Espírito Santo sai da terra com os eleitos, sim, no rapto, antes da tribulação, e logo volta novamente para ungir e selar os 144 mil, sim. O Espírito Santo sobe com a noiva, por isso que a Bíblia diz silêncio no céu por quase meia hora, é o período da tribulação enquanto... Né, a limpeza do santuário, não tem ninguém intercedendo por ninguém, não é tempo de salvação, quase meia hora, porque depois acaba esse período de silêncio, para que o Espírito Santo possa voltar, para que a graça possa alcançar esses 144 mil judeus. Exatamente isso aqui, irmã Ceice. Eu espero que a irmã citou, porque a irmã está compreendendo, exatamente isso aqui que a senhora perguntou, é isso mesmo, tá? Sai da terra no arrebatamento, depois de 3 anos e meio, então ele desce para esse trabalho de selar 144 mil. Durante a tribulação, só temos 2 que são ungidos pelo Espírito Santo, que é Moisés e Elias. O Espírito Santo só desce para selar pessoas no coletivo, a partir do capítulo 7, depois dessas coisas, depois da tribulação. Ungir 144 mil. Bom, então... Ficou claro para os irmãos que Gênesis 45, Apocalipse 14 e 1, isso, quando isso acontece? Depois da porção dobrada de Benjamim. Então, só após eles receberem o Espírito Santo é que eles podem estarem diante do Cordeiro. Tá. Agora aqui eu estou nos paralelos. Vamos lá. Nos paralelos. Outro paralelo da segunda vinda, a terceira vinda, para a gente ter uma compreensão, seria aqui, irmãos, que eu ia ler a semana passada, eu não tive tempo, e essa era a parte importante, que nós temos essa mensagem, que temos lido bastante essa mensagem, que a minha fé, essas trombetas, está tão lida, tão bem, que as folhas estão caindo, mas ela está toda marcadinha, que não quis pegar uma mensagem nova, mas como nós temos lido essa mensagem, como Deus tem me dado compreensão sobre ela. Então, aqui eu vou fazer um outro pequeno paralelo. 2:8:3. Agora recorde, eu lhe disse que traria isso de volta, a grande trombeta. Falando sobre a famosa 7ª trombeta, a grande trombeta que nós tínhamos falado. E ele disse que faria aqui em Isaías. Ele disse, a grande trombeta soaria, a grande trombeta. Não trombetas, agora festas trombetas a 2 deles, Moisés e Elias, para chamar a trombeta. Esses dias o pastor Marcelo conversando com nós,
ele fez essa observação, eu achei muito, muito interessante a observação que o pastor Marcelo fez, né? Então, claro que Moisés e Elias também fazem parte da sétima trombeta, por isso que às vezes o profeta refere-se a eles como sétima trombeta, porque eles são responsáveis por chamar a sétima trombeta. É uma sequência, né? Se não houver o ministério de Moisés e Elias, também não há sétima trombeta, porque Moisés e Elias que preparam o campo para que eles sejam selados com o Espírito Santo, eles chamam, estilo do sistema do judaísmo, não deixe de receber a marca da besta, né? Então estão ali fazendo um papel chamando a sétima trombeta, né? Moisés e Elias para chamar a trombeta, mas sobre a grande trombeta, é a vinda do Senhor, aqui está o ponto, é a vinda do Senhor para anunciar José. Parece que nós temos dois personagens que representam Cristo, quando se fala do Senhor, de quem nós estamos falando? É do Senhor Jesus Cristo. Tá, mas aqui o Senhor Jesus Cristo não seria José? Então como é que seria? Seria Jesus anunciando Jesus? Seria mais ou menos isso, né? E a nossa irmã Eliane, que também está entrando, Deus abençoe. Querido pastor Davi, maravilhosa sua apreciação, Deus abençoe toda a sua família e a cada irmão presente nessa live aqui de Blumenau. Deus te abençoe, irmã Eliane. Prazer ter a senhora aqui conosco e mais uma vez, né, saudade de vocês aí, né? Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Espero que a irmã esteja sendo abençoada aqui com a nossa live aqui, com a explicação. Bom, então, nós temos aqui duas questões. A vinda do Senhor anunciando José. Se fosse colocar em linguagem comum, seria Jesus anunciando Jesus? Sim, poderia ser, né? Jesus, de uma certa forma, anunciando Jesus de uma outra forma. Como é que eu vou colocar? Deixa eu colocar de novo, por isso que eu disse que tem que fazer o paralelo à segunda vinda. O profeta disse, Malaquias 4, 5, 6, eu vejo claramente, está na mensagem alimento espiritual, eu vejo claramente em Malaquias capítulo 4, 5 e 6, que Jesus Cristo se personificaria em carne humana. Então, Malaquias 4, 5, 6 foi Jesus Cristo personificado em carne humana para apontar a Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O que era? O Senhor anunciando, anunciando o Cordeiro, né? Ela disse, né? O sétimo mensageiro olhará para o céu e dirá, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós é a sua denominação, eis aí seus batistas, seus metodistas, né? Seus pentecostais. Então, o que era isso? O Senhor anunciando a chegada de Cristo, vou usar uma expressão assim, né? Aí nós temos aqui a escritura do arrebatamento, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, e deixa isso aqui bem claro para mim, diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ô, irmãos, estou pregando sobre agora a mensagem do arrebatamento, falando a respeito das 3 etapas do rapto. O que é o alarido? A mensagem que sai preparando o povo para o rapto. E como é que o céu, e o profeta diz, o Senhor fará 3 coisas quando estiver descendo, mas não ele próprio no seu corpo. Foi o Senhor que trouxe o alarido através de um profeta. Então, quando eu vejo o irmão Bruno falando aqui, a vinda do Senhor, né, para anunciar José, é a mesma coisa, o Senhor descerá do céu com alarido. Né? Nesse caso aqui, o Senhor com alarido para eles, para anunciar a chegada de José. Né? Isso aqui, esse paralelo que tem que ficar assim, tem que ficar claro para os irmãos, né? Aleluia! Aqui a irmã Cêcia perguntou de novo, né? Deixa eu ver aqui. Pastor, se falou depois da grande tribulação, não será durante? Desculpa, o áudio para mim está um pouco abafado. Talvez isso eu não entendi. Deixa eu melhorar aqui, botar um pouquinho mais para cima aqui, irmã Cêcia. Talvez seja o microfonezinho. Vamos lá, deixa eu tentar explicar para a irmã. Antes da tribulação, o Espírito Santo sobe com a noiva. Vem a meia hora de silêncio, que é o período de tribulação. Silêncio porque ninguém está falando a nosso favor. Não há intercessão. Nesse período da tribulação, só Moisés e Elias que são ungidos. Ninguém mais no coletivo é ungido como estamos sendo ungidos aqui. Quando acaba a tribulação, o Espírito Santo volta
para ungir outra vez no coletivo, 144 mil. Né? Então o Espírito Santo sobe, durante o período de tribulação não vai ungir ninguém no coletivo, somente Moisés e Elias, depois ele regressa, depois de 3 anos e meio, então, para ungir outra vez um povo, né, que seria os 144 mil. Amém? Espero que isso aqui fique claro para a irmã, né? Dentro do nosso irmão Gessé Antunes também, Deus te abençoe, meu irmão. A família Garcia, ali também de São Carlos, Deus abençoe. Então, dando a continuação aqui, eu creio que quando eu olho essa mensagem aqui, a grande trombeta é o Senhor anunciando José, eu vejo exatamente a mesma escritura de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O mesmo Senhor, ele fará 3 coisas. É Jesus fazendo. Era Jesus no alarido anunciando a chegada do Cristo, né? Anunciando a vinda do Senhor, né? Amém? Não sei se isso aqui fica claro, né? E também, irmãos, outra coisa que é importante também salientar, que eu vou ler aqui também na mensagem Festas Trombeta, isso aqui é importante salientar também. Nós temos que compreender aqui, também quando a gente compreende isso, e aí o pastor Júlio usa essa expressão, né? Se compreender isso é que se compreende muita coisa. Se a gente compreender, fica tão fácil que a grande trombeta, ela está na forma de um profeta. Não tem como mudar isso, que a grande trombeta, a 7ª trombeta, ela está na forma de um profeta. O profeta fala isso aqui claramente, Festas Trombeta 291, ele dizia assim, vou da metade em diante aqui, né? Não vou da parte de expiação aqui, diz assim, todos esses sábados que eles têm se afastado, chamá-los de volta ao tempo do fim, no 7. Ouça, o mensageiro da 7ª igreja, o mensageiro da 7ª trombeta, são todos profeta. Então, assim, eu estou consciente que tem uma 7ª trombeta depois da tribulação, para selar os 144 mil com o Espírito Santo, e estou consciente que essa 7ª trombeta é um profeta. Gente, não tem como mudar isso. Tem como mudar isso. Não é Umbrana, é um profeta. Eu prefiro crer que é qualquer outro. Menos que seja o profeta, até onde eu sei, é o 7º, né? Não pode ter um 8º mensageiro. É Moisés e Elias? Não. Selamento depois que eu salientei lá no início. Selamento 144 mil depois da tribulação. Moisés e Elias já subiram ao céu. Mas o profeta está sendo claro que o profeta de Apocalipse 10 e 7, Apocalipse 11 e 15, é profeta. Não tem como mudar isso, né? As pessoas querem se espernear, não pode, porque não pode, está errado, deixa se espernear, deixa dizer que está errado, deixa protestar em contra, né? Mas o profeta está dizendo, né, que esses 2 ofícios dessas 2 escrituras apontam para profeta, tanto Apocalipse 10 e 7, quanto Apocalipse 11 e 15, profeta, né? A grande trombeta, que vai anunciar a chegada de José, né? Tá claro. Não sei se fica claro para vocês, né? Mas vamos seguir um pouquinho em frente aqui. A hora está passando aqui bem rápido, né? Eu vou devagar assim, é meu jeito, Deus me ajude, né? Eu possa melhorar, mas talvez seja necessário. Eu vou dar um outro exemplo aqui para os irmãos que é bem interessante. Eu não tenho aqui o parágrafo que eu gostaria de ter lido, mas eu vou ler aqui um parágrafo, vou usar essa expressão paralelo, que mais ou menos indica isso, mas depois eu vou encontrar que tem um mais claro sobre isso. Eu estava lendo uma vez a Festas Trombeta e me deparei aqui na Festas Trombeta, na mensagem Futuro Lar. Me deparei aqui com um detalhe no Futuro Lar. Talvez alguns irmãos aqui que estejam me assistindo vão confirmar comigo. Tem irmãos que lêem, vão confirmar comigo. Que Deus, Senhor Deus, usa a expressão Jeová. Não tem nada, essa palavra não tem nada a ver, né? É Javé. Nem se consegue pronunciar na verdade, né? Que ele próprio não pisaria na terra sem que a terra primeiro fosse purificada com fogo lá do final de Gog e Magog. Eu li isso aí na época. O profeta fazendo um paralelo do coração, que o Espírito Santo, Deus não pode habitar o nosso coração sem que o fogo do Espírito Santo primeiro nos purifique.
Então que Deus não poderia também habitar na terra, a não ser que fosse depois, lá, quando a terra fosse purificada com fogo. A primeira vez que eu li, não tinha tanto entendimento, estava recém iniciando, foi a primeira mensagem que eu ganhei da tradução de Goiânia, do pastor Aristides Borges, que fazia culto em Canoas, às vezes eu participava ali, escutava alguns cultos com ele, e ele me deu de presente a primeira mensagem, Futuro Lar. E li isso, tranquilo. Bom, e aí surgiu uma questão, talvez alguns irmãos aqui lembram, né? Surgiu uma doutrina uma vez, que quem iria reinar no milênio com a noiva seria o irmão Brana. E quando esses irmãos que queriam, não estou dizendo que seja isso, estou dizendo que surgiu essa fábula. E quando esses irmãos queriam afirmar isso, eles recorreram a esse parágrafo. Não, mas o irmão Brana diz que Deus mesmo não pode pisar na terra sem que ela seja purificada com fogo. E Deus não é Jesus? E na época, assim, a gente ficava quase que sem resposta. Eu não conseguia ver o irmão Brana reinando no milênio. Porque o irmão Brana também diz na mensagem União Invisível da Noiva, né? Disse, nós como cristãos cremos uma vinda física de um Jesus físico para reinar com uma igreja física. Ele é claro, né, nesse ponto. Mas esses irmãos vinham e colocavam esse parágrafo, era o parágrafo que eles colocavam, né? O irmão mandou uma carta para mim, citando várias coisas que ele entendia, irmão Brana reinando no milênio e tal, e tal, e tal, e tal. Eu até vou ler rapidinho aqui o parágrafo que eles usam, não é esse que bem que eles usavam, tem um outro mais claro, mas que mais ou menos fala, é o 106, de Goiânia. Note, o batismo de fogo a purificará do pecado, das enfermidades, dos germes, da enfermidade, dos pecadores, do diabo e de todo o seu grupo, e ele será lançado ao lago de fogo, o fogo santo de Deus, descendo do céu de Deus e a queima, note, para prepará-la para que Deus habite nela. Esse que era um dos parágrafos que eles usavam. Mas tem outro que fala mais claro, que o Deus só pode mesmo ele habitar na terra depois que a terra for purificada com fogo. E aí veio o dilema. Jesus Cristo é Deus, nós cremos nisso. Nós não somos dualistas, né? Nós cremos na deidade suprema do Senhor Jesus Cristo. Mas nós compreendemos que o Senhor Jesus Cristo, homem, é Deus em outra forma. Vá, pastor. Irmãos, temos que encarar os fatos. Deus mesmo, como ele era, ele não se manifestou ao homem, porque não teria como o homem receber aquele Deus. O profeta disse, teve que condescender, Deus condescendendo para poder se aproximar de nós, voltarmos ao companheirismo com ele, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, homem, como eu falei aqui, ele vem com esses ofícios de filho, de afiliação, que é através desses ofícios que nos liga de volta a Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. É através daqueles ofícios, né? Então, quando chegar lá no final, que a terra for purificada com fogo, vai cumprir aquela escritura. Eu não lembro se é Coríntios capítulo 15, eu acho que é a escritura da ressurreição, né, que fala quando todas as coisas estiverem sujeitas aos seus pés, ele também vai se sujeitar àquele que fez com que todas as coisas se sujeitassem a ele, para que Deus seja tudo em todos. Então acaba os ofícios de filho, né? Agora é Deus mesmo, como Deus junto com o seu povo, né, no seu tabernáculo eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. Então não precisa mais ter ofícios de filho, que não tem a filiação eterna. O ofício de filho de Davi acaba no milênio. Então acabou os ofícios de filiação eterna. Podemos ter acesso agora ao próprio Deus através do seu tabernáculo eterno, que é o Senhor Jesus Cristo, porque como tratado aqui com os seres humanos, é a forma que ele vai estar conosco aqui, né? Então, por que eu coloquei esse ponto? Para a gente ter que compreender, assim, do que se trata esses assuntos de mostrar Deus em morfe, e que forma que ele estava, como alguém citou esses dias, né, muito bem citado, pastor, Apocalipse 19 aponta tudo as características de Deus, né, esses olhos como chama de fogo, com certeza, essas características não é de um homem, essas características, tudo que fala de Apocalipse 19 está apontando para as características do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Apocalipse capítulo 1, que fala sobre a sua séptima glória, está falando tudo que Jesus é,
nós encontramos a mensagenzinha aquela, às 7 eras da igreja, o profeta também dizendo também que ali também é a noiva. Não sei se você consegue compreender. Está dizendo, você vê o cinto ali no peito, porque ela é fêmea, né? Também ele usa essa expressão. Está lá na mensaginha, às 7 eras da igreja, que o Mombran pegou todas as eras numa mensagem só. Não tira aquela septo-glória que é do Senhor Jesus Cristo. Mas aquela septo-glória do Senhor Jesus Cristo, nela também. Nós cantamos, é fácil cantar. Agora ela é Ele. Aí quando temos que encarar o fato de que ela é Ele, e ela pode trazer essas características nela também, a sua septo-glória, né? Enfim, quando nós podemos compreender Apocalipse capítulo 1, a sua septo-glória e profeta dizendo que também ali é a noiva, nós podemos compreender perfeitamente Apocalipse capítulo 19, que é todas aquelas características, aquela glória, e ela é de Deus, ela pertence a Deus. Bom, eu tenho que me encaminhar para o final aqui, senão eu vou muito longe, que o nosso reloginho aqui do tempo já está quase se esgotando. Então, irmãos, agora aqui é um pensamento, né? É um pensamento que eu trago aqui, e se Deus me ajudar aqui, eu quero mostrar umas mensagens para vocês. Irmãos, tem algumas coisas que são profetizadas, que estão vindicadas como verdade, né? Está vindicado na palavra de Deus, né? E vai ter que se cumprir, né? Por exemplo, assim, em algum lugar, a visão do irmão Walker vai ter que se cumprir. Qual a visão do irmão Walker? Mostrando aquele grande cavalo branco, batendo naquele pequeno cavalo baio, amarelo, tirando ele do caminho. Se acontecer, tem que se cumprir. O profeta não contou essa visão no tabernáculo. Se Deus tivesse dado discernimento para ele, que foi apenas um sonho, que o irmão dormiu de barriga cheia. Pelo contrário, o sonho do irmão foi vindicado, que ele disse, naquela semana eu preguei sobre que o cientista era de Satanás, e ali na visão do irmão o cientista estava fazendo os tubos de ensaio. Então ele dizia, foi só um sonho. Não, o profeta era cuidadoso. Se fosse apenas um sonho, o profeta não teria falado aquilo no tabernáculo. E depois ele endossa isso, citando a mesma citação da visão. Então, em algum lugar, a mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, que, né, nós e eu, com outros grupos de irmãos que criamos o retorno do irmão Brana, criamos que isso aqui aconteceu do lado de cá, né? Até que descobrimos que não. Mas, bom, não vai acontecer do lado de cá, mas é promessa. Então, onde é que acontece? Então, é hora de a gente botar a mão na consciência e pensar, né? No parágrafo 6, o único lugar de adoração provido por Deus. Ele diz assim, agora, eu estava, reticência, estou ficando um tanto velho, e pensei, irei, haverá outro reavivamento? Será que verei outra época? E somente lembre-se, do oeste virá um cavaleiro, o avivamento da noiva já tinha acontecido. Sétimo selo, pregado, para o Espírito Santo para nós, agora o profeta estava desejando ver um outro avivamento. Né? Ele queria ver um outro reavivamento acontecendo. Daí, quando ele está falando isso, ele diz, lembre-se, do oeste, agora vem do oeste para o leste, ao contrário, o evangelho retornando para lá, do oeste virá um cavaleiro num cavalo branco, grande cavalo branco, do sonho do irmão Walker. Nós cavalgaremos por essa trilha novamente. Isso mesmo. Então, logo nos aprontemos. É uma promessa. Então, o lugar tem que acontecer. Né? Não adianta as pessoas querem fugir dessas realidades. As pessoas têm que encarar os fatos, né? Depois o profeta, na mesma noite que ele pregou essa mensagem, pregou de dia, pela manhã ele pregou o único lugar, e à noite, né, 65, já lá em novembro de 65, ele pregou a mensagem nas asas de uma pomba branca e uma neve, e no parágrafo 225, lá no finalzinho quase, já encerrando a mensagem, ele diz, ora, sou-me velho, repetiu a mesma coisa, sofri por toda a minha vida, falando da enfermidade, da sétima pomba, por que ele me curou agora? Eu creio que cavalgarei essa trilha novamente. Tenho que trazer uma mensagem. A mensagem para a noiva eleita, ele já tinha trazido, né? Para selar nossos corações com o Espírito Santo. Agora ele está dizendo que ele tinha que trazer uma mensagem. Para quê?
para dar início a um outro reavivamento, né? Que senão seria do lado de cá, seria do lado de lá, depois da tribulação. Vamos compreender isso. Agora eu vou encerrar o assunto aqui. Só eu vou ler aqui duas escrituras que é bem interessante. E com essa escritura aqui, eu creio que fica claro a gente compreender Apocalipse capítulo 19, que seria o nosso tema, né? Eu vou ler primeiro em Zacarias capítulo 14 e o versículo 4. Zacarias capítulo 14, versículo 4 diz assim: e os seus pés, o profeta Zacarias fala das duas vindas do Senhor, né? Então, na verdade, a gente vê aqui que ele fala das três vindas, né? Ele fala da primeira vinda, do arrebatamento, e fala também da terceira vinda. A terceira vinda, o complemento dela é Zacarias 14, 4. E os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o leste. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o leste e para o oeste, e haverá um grande vale, e a metade do monte será removida para o norte, e outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porquanto o vale dos montes chegará até Azel. E assim fugireis, assim como fugiste diante do terremoto dos dias de Uzias. Aqui, o que ele faz? Ele aponta, Zacarias está apontando para o período que o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo vem, desce, daí aqui no seu corpo físico, coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, e quando isso acontece um terremoto, porque ele faz um paralelo. Ele diz que vai se fender e as pessoas vão fugir, como nos dias do terremoto de Uzias. Então ele tá conectando um terremoto a esse acontecimento aqui. Deixa eu só ler aqui um parágrafo da mensagem Futuro Lar, só para isso aqui ficar bem claro aqui. No 305. 305 está acontecendo isso aqui. Esse acontecimento de Zacarias capítulo 14 e versículo 4 está acontecendo aqui, 305. Diz assim: por que pensou Deus tanto e cuidou tanto desse pequeno lugar da Palestina? Vê? Quando só um pequeno lugar, porém ali mesmo é onde o templo está estabelecido. Ali é onde surgirá a nova Jerusalém. Ali mesmo, Oliveira, o Monte das Oliveiras, dividirá parte para a direita e parte para a esquerda. O profeta está citando Zacarias capítulo 14, perfeito. Só que não quer ver que ele está citando Zacarias capítulo 14, né? Para a esquerda, para dizer, seguro. Quando ela se abrir, passo a passo, para cima, desde baixo. Agora, se eles disserem, impulsionando deste modo, está empurrando para cima, naquele dia, quando ele parar os seus pés sobre o monte. Então, o que o profeta está mostrando aqui? O profeta está mostrando, fazendo um paralelo, mostrando que o monte do Senhor vem de baixo, né? Por isso que o monte se fende, e isso está apontando para um terremoto, né? É nesse tempo que o Senhor Jesus Cristo mesmo está colocando os seus pés no Monte das Oliveiras. Isso aqui é a terceira vinda. O profeta confirma aqui na mensagem com a atração sobre a montanha, no parágrafo 96. Olha como é que o profeta deixa bem claro que Zacarias capítulo 14, que é a vinda, a terceira vinda, e ele também mostra que, agora eu vou voltar aqui em Apocalipse de novo, e vou ir na parte onde o profeta faz o paralelo. Aqui é importante os irmãos pegarem bem essa parte. Se você não pegar bem essa parte, você não vai compreender o resto. Apocalipse capítulo 16, deixa eu ver aqui, eu vou ler aqui do versículo 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do leste pudesse ser preparado. Então, a sexta taça seca o rio Eufrates, uma armadilha que o Senhor vai fazer, né? Pode virem, vem, é tempo de juízo agora, né? Vem para a batalha. Antes de vir a sétima taça, dê um intervalo, veio os três espíritos de rã,
e vi 3 espíritos imundos semelhantes a rã saírem da boca do dragão, da besta, da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, veio religioso, os quais vão em encontro dos reis da terra e de todo mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, para a batalha do Armagedon. Então a batalha do Armagedon ela acontece entre a 6ª e a 7ª taça. Então aqui o Senhor Jesus Cristo ainda não colocou seus pés sobre a terra fisicamente. Agora eu volto de novo. Apocalipse 19 está acontecendo aqui entre a 6ª e a 7ª taça, que é a batalha. Leia nos selos. Nos selos o profeta é bem claro. Nesse tempo, quando eles estão reunindo aqui, que o profeta diz, o Senhor vai estar reunindo seu exército no céu, Apocalipse 19 indo para a batalha. Então, o Apocalipse 19 acontece antes de o próprio Senhor Jesus Cristo colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Então, nós perguntamos, Apocalipse 19 é Jesus? Com certeza. Em que forma que ele está? Qual é a forma que ele se apresenta em Apocalipse 19? Se o Senhor Jesus Cristo mesmo só aparece fisicamente quando ele coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. Se compreender isso aqui, compreendemos tudo. Deixa eu ler a mensagem agora. Vocês viram, a 6ª taça prepara o caminho. Entre a 6ª e a 7ª vem esses espíritos de rã, que reúne os súditos para cumprir o profeta no 4º selo. Satanás sai reunindo os seus súditos de 4 cantos da terra para a batalha do Deus Todo-Poderoso, quando ele está reunindo o céu para trazer aqui para essa batalha. Então, o Apocalipse 19 acontece um pouco antes de o próprio Senhor Jesus Cristo pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Amém. Creio que isso fica claro, né? E o nosso irmão Jesse Antunes aqui. Jesus Cristo vem com os santos do Velho Testamento depois que os seus inimigos estiverem por escada dos seus pés, ou seja, cavaleiro de Apocalipse 19, junto com os irmãos das 7 eras, a noiva. Amém. Graças a Deus. Sim, o Senhor Jesus Cristo veio, irmão Jesse. Agora a pergunta é, em que forma que o Senhor Jesus Cristo vem no capítulo 19? Fisicamente? Fisicamente ele vem apenas na 7ª taça, que é o que o profeta vai dizer para nós aqui. Qual a atração sobre a montanha? Agora, vemos um acontecimento dos últimos dias. Vamos simplesmente voltar a algumas páginas em Zacarias e ver o que ele disse sobre isso. Vamos voltar então para os últimos dias. Aquela era a Idade Média. Vamos voltar agora aos últimos dias e voltar a Zacarias capítulo 14. Agora o profeta vai mostrar o paralelo. Começando com o versículo 4, e ouça. E vamos ler uma porção de escritura acerca, 9 versículos do 4 ao 9. E ouça atentamente. E está profetizado de sua vinda nos últimos dias. Agora ele está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo para os últimos dias. É como que viria, né? Ouça atentamente. Agora isto é, assim diz o Senhor. São as escrituras de Zacarias capítulo 14. Recorde Zacarias 9, o que ele diz. Eles não o reconheceram. Agora o que é hoje? Zacarias capítulo 14, falando da sua vinda. E naquele dia estarão seus pés sobre os montes das Oliveiras, novamente, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Do Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente, para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se moverá para o norte, outra metade para o sul. E fugireis pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste nos dias do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. O profeta fala aqui, outro terremoto fendendo a terra. Agora o profeta faz o paralelo, outro terremoto. Se você deseja seguir as escrituras, e aqui observe o versículo 5, e isto aplica que as fendas dos Montes das Oliveiras se deve a um terremoto. E isso está confirmado por Isaías capítulo 29 e Apocalipse 16 e 9. É claro que o profeta ele colocou 9 aqui, mas a gente quer 19, né? Quando acontece aqui a sétima taça. Exatamente, é o que sucede. Então vamos ler aqui o que acontece com a 7ª taça. Versículo 17. E o 7º anjo derramou sua taça no ar. Como eu disse, as bombas atômicas elas explodem no ar. E saiu grande voz do templo do céu, dizendo, está feito, pronto, acabou. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homem sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, a cidade das nações caíram, e a grande Babilônia veio a lembranças diante de Deus para beber do cálice do vinho do fúria da sua ira,
E toda a ilha fugiu, as montanhas não foram encontradas, e caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com peso de cerca de 1 talento, 45 quilos, né? E os homens blasfemaram a Deus por causa das pragas e do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Então o profeta fala um paralelo perfeito, que a vinda de Jesus vai ser Zacarias capítulo 14, versículo 4, quando ele coloca os pés no Monte das Oliveiras, e diz que isso acontece no período da sétima taça. Ora, irmãos, se a vinda física do Senhor Jesus Cristo acontece no período da sétima taça, né, ele fisicamente, então como que ele vem em Apocalipse 19? Certamente ele vem em morfe, de uma outra forma. É Jesus em essência, é as características de Cristo, né? Amém? Aleluia, né? Não perde essência, continua sendo Cristo. Bom, deixa eu voltar esse pontinho aqui antes de eu terminar, vou voltar o pontinho de novo. Se vocês, irmãos, pegarem Apocalipse capítulo 1, lerem sobre a séptima glória do Senhor Jesus Cristo, e ali na séptima glória do Senhor Jesus Cristo, você vê que o profeta fala que aquela glória é do Senhor Jesus Cristo, né? Você vai ver que o profeta também diz que ali está representada a noiva, nessa mensagem que eu posso até procurar aqui agora durante a semana, para segunda-feira que vem a gente poder ler aqui para os irmãos, vocês vão ver que o profeta mostra, é a noiva também ali, também é ela. Então, ela também, porque ele está nela, né? Nos tornamos um, Cristo e a sua noiva se tornando um, né? O que ele e ela também é, né? Enfim, então isso não tira a glória que é dele, não tira a glória que é de Deus, não tira o que pertence a ele, né? É o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor, né? Então aqui seria em que forma que ele vem, Apocalipse capítulo 19. Eu vejo que ele não vem na sua própria forma física. Eu creio que Apocalipse 19 é o Senhor Jesus Cristo, também em um corpo emprestado. E aqui, agora mesmo para encerrar. Vou encerrar aqui. Está acabando aqui a minha areiazinha, falta só um pouquinho aqui, eu já vou encerrar aqui para os irmãos verem. Irmão Gessi Antunes, paralelo perfeito de Mardoqueu com o cavalo do rei, com as vestes do rei, mas era o mensageiro. Exatamente, né? Tipo assim, a coroa era do rei, o manto era do rei, o cavalo era do rei, os seus olhos como chão de fogo é o Senhor Jesus Cristo. Enfim, só vou que sai uma espada é o Senhor Jesus Cristo, né? Mas ali alguém estava usando os pertences do rei, eu vou usar essa escritura assim. Aí o profeta nos diz aqui, só para me encerrar aqui. Então a terceira vinda, não se esqueçam disso, a terceira vinda do Senhor Jesus Cristo físico, eu creio, e eu vejo pela mensagem, pela escritura, ela só acontece na sétima taça. Zacarias capítulo 14, versículo 4, quando ele coloca os seus pés sobre os montes das oliveiras e acontece o grande terremoto da sétima taça. Ali é a vinda do Senhor física. O sétimo selo trouxe Jesus para nós na forma do sétimo anjo, né? Apocalipse 10, 7. A sétima trombeta traz Jesus aos judeus na forma do sétimo anjo, Apocalipse 11, 15. Sétima taça traz ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, na sua forma física. E aqui, para encerrar, o quarto selo. Eu leio esse parágrafo aqui, com esse parágrafo que eu encerro. Quarto selo, parágrafo 196. O profeta diz: mas quando nosso Senhor aparecer aqui na terra, ele estará cavalgando um cavalo branco como a neve. E será completa e plenamente o Emanuel, a palavra de Deus encarnada num homem. Está vendo? Só dá uma paradinha aqui. Irmão, existe uma diferença quando fala num, é um artigo, está dentro do artigo indefinido. Lembra quando o profeta diz assim, ó, eu sou um filho do homem, ele é o filho do homem. Se estivesse apontando para ele, ele estaria dizendo, né, a palavra encarnada é no homem, ou no filho do homem. Mas aqui diz assim, a palavra de Deus encarnada num homem. Isso aqui é indefinido. Ele não está definindo, seria ele, né, o filho do homem. Eu sou um filho do homem. Encarnado, a palavra de Deus encarnada num
homem. Nessa, até onde vocês conseguem captarem, né? Mas que para mim fica claro, quando o nosso Senhor aparecer aqui na Terra, ele estará cavalgando num cavalo branco, como a neve, e será completamente e plenamente o Emanuel, a palavra de Deus encarnada num homem, está vendo? Esse é o tanto de diferença que há entre eles. Essa é a diferença entre eles, que está falando aqui a respeito do anticristo, que também era um demônio encarnado num homem. Né? Aqui está fazendo um paralelo, quando ele fala disso aqui, ele está fazendo um paralelo um pouquinho mais assim, olha ali. O Espírito do Diabo encarnado num homem, agora está mostrando também o Espírito Santo encarnado num homem. Deus abençoe a todos. Vamos orar a Deus aqui. Senhor Jesus, obrigado por esse momento especial que o Senhor tem nos dado, pela porção da tua palavra, Senhor. Agora, que o entendimento de meus irmãos e minhas irmãs possa ser aberto, eles compreender tudo que foi falado aqui, Senhor, nos ajuda, amém, a compreender os teus mistérios, o teu segredo, e essas coisas estão nos trazendo para nós fé de arrebatamento. Obrigado, Senhor, por esse momento especial. Esta é minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos ler o nome dos nossos irmãos aqui que participaram conosco. Nossa irmã Tainã Vieira, aqui de Sapiranga, irmã Ivone Beste Torres, irmã Marilene, irmã Gessi de Canoas, a irmã Ironita lá de Viamão, irmão João Luiz da cidade de agora Santa Rita, né? O Paulo Rodrigues, ali com a família ali em Jaguaruna, né? Irmã Lúcia, todos ali, Deus abençoe. Nosso irmão Lucas Assis, né? Nosso diácono. Também a irmã Érica Gayer Silva, boa noite. Irmão Juraci, família de Londrina, né? Os irmãos de Londrina, nosso irmão Wesley lá de Vera Cruz, David Queiroz, paz de Deus. A irmã Elide Souza Brito, lá de Campo Grande, Mato Grosso, Deus abençoe. Deus abençoe nossa irmã Odilca, também conosco sempre, irmão Daniel Borges, também aqui de Sapiranga, a irmã Elaine de Alvorada, a irmã Bete de Sapucaí do Sul. A irmã Dulcineia Umbelina Ferreira Salles, boa noite, pastor Davi, Deus abençoe a cada irmão, Deus abençoe, minha irmã. Irmã Sônia Moreira, ali de Jesus, esqueci o nome da cidade da irmã Sônia, mas fica ali perto de Uruçanga. Deus abençoe a irmã Sônia. Também nossa irmã Célia Tibone, aqui do Arroio do Silva, nossa irmã Ceiça, lá nos Estados Unidos. A irmã Eliane, ali de Blumenau, né? Esse companheiro, nosso irmão GC aqui, teve sua participação também. Nossa irmã Vera Garcia, toda a família Garcia ali de São Carlos, Deus abençoe esses irmãos, meu amigo, meu irmão José Floriano, aí de São Carlos, juntamente sua esposa, a irmã Lina, Deus abençoe. A nossa irmã Denise Gomes, também Deus abençoe, a irmã Denise. A irmã Ceiça fez uma pergunta aqui, eu vou ler aqui a pergunta depois, e a semana que vem a gente dá uma passadinha aqui, irmã Ceiça, e comentamos sobre a sua pergunta. Nosso tempo hoje se esgotou. Então, Deus abençoe todos esses irmãos que eu citei aqui pelo YouTube e aqui pelo Facebook, a nossa irmã Emília, né? Amém? Ali da cidade de Maximiliano de Almeida. Provavelmente a nossa irmã Josi, também de Marcelino, ali também está conosco assistindo. Deus abençoe, né, a todos os irmãos que nos assistiram. Shalom. Fique com Deus. Uma boa noite para todos.